Débora Oliveira já está aqui comigo. Débora, porque Américo foi muito enfático ao dizer que essa pauta tem um grande peso econômico. Quando a gente olha para essa relação Brasil-Arábia Saudita, como é que se dá essa relação comercial? Só para você ter ideia, as exportações agrícolas do Brasil, 75% das exportações agrícolas são para os países muçulmanos. E 17% de todas essas das exportações em geral do Brasil vão para esses países. O que representa, olha só, lá em 97, a gente chegava ali na casa de 1,9 bilhões de exportações para esses países muçulmanos. Isso em 2022 acelerou, foi para quase 29 bilhões. Crescemos bastante o número de exportações para lá, para os países árabes no geral. E aí por quê? Existem muitos pré-requisitos, principalmente no setor de proteína. Eu vou trazer aqui na tela quais são esses itens que tanto a gente exporta para lá. O setor de proteína animal é um dos que mais exporta, inclusive. Aqui eu tenho, na verdade, um recorte aqui da balança comercial para a gente entender quanto que a gente tem aqui. Olha só, a Arábia Saudita, que é a que mais, hoje em dia, na verdade, a gente importa. Isso aqui é o número de importações, tá? Do que a gente traz de lá. E aí, nesse caso do que a gente traz produtos que são derivados de petróleo e também fertilizantes, que são importantíssimos para a nossa produção. Então, na Arábia Saudita, a gente importa bastante coisa, aqui na casa passando dos 5 bilhões, e a gente exporta, né, bastante também, e isso aqui batendo quase os 3 bilhões de reais. Depois vem os Emirados Árabes Unidos, depois o Catar. São os 3 países em que a gente tem a maior relação comercial. Mas os países muçulmanos, na verdade, compram bastante coisa aqui do Brasil, chega a 17% o número de exportações gerais, como eu falei há pouco para vocês. E quais são esses produtos? É o que a gente acompanha na próxima tela. Além dos produtos, né, animais, no final das contas, como, por exemplo, as carnes, que chegam a bater quase a marca dos 850 milhões exportados para lá, a gente ainda tem o açúcar, o milho, soja, trigo e nas importações, como eu falei, os derivados de petróleo, que a gente, né, importa bastante, e aí também os fertilizantes, que são muito importantes para a nossa safra agrícola aqui no Brasil, que é o nosso maior forte. Aqui nas carnes, por que a gente consegue dominar tanto assim? O Brasil é o maior produtor de alimento halal, que chama, que é o alimento que cumpre todos os requisitos para o povo muçulmano consumir. Então, essa carne, ela precisa ser abatida por algum muçulmano, ela precisa ter um agradecimento antes, tem todo um pré-requisito. O Brasil é o maior produtor de carne halal no mundo, por isso que a gente consegue, né, passar aí no número de exportações, por exemplo, o açúcar, o milho, a soja, o trigo, e eles pretendem cada vez mais consumir e expandir essa relação comercial com o Brasil, viu, Carol? Débora Oliveira trazendo para a gente em números o peso dessa pauta econômica do presidente Lula lá na Arábia Saudita. Obrigada, Débora. Bom dia pra você.